Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, nos Bhakti Sutras de Narada, segundo capítulo, definição de Bhakti. Segundo Sutra, aquela devoção é da natureza do amor supremo de Deus. Então, esta devoção, a mais elevada devoção, é da natureza do amor supremo a Deus. O amor puro a Deus. O amor que não quer nada em troca. Então, neste amor a Deus, neste supremo amor por Deus, o devoto é aquele que não quer nada mais em troca. Quer apenas o amor de Deus, por Deus, para amar a Deus, nada mais. Normalmente, nos estágios de devoção, é inevitável querer alguma coisa em troca. E aí, os desafios do caminho, Deus, nesse relacionamento, disponibiliza para o devoto as oportunidades, através das contrariedades, das dificuldades, de o devoto purificar a sua devoção. Pois das duas, uma, ou os desejos cessam e o amor cresce, ou o amor cessa e os desejos permanecem. E não tem jeito. Essa é a parte do buscador, do devoto. De colocar, abrir mão dos desejos, purificar o seu amor e torná-lo exclusivo por Deus. Essa é a demonstração real da sua vontade. Então, nesta suprema devoção não há expectativas pelo amor a Deus. O devoto não quer nada em troca, nem uma vida melhor, nem nada disso. E vamos continuar a ver, não é? Ama a Deus por Deus apenas. Mais uma vez, sem nenhuma expectativa egoísta. É amar a Deus por Deus apenas, como um fim, e não Deus como um meio. Não depende do que é que Deus dá em retorno, não depende de nada disso. Aliás, esta devoção é a própria recompensa. Ela é néctar. Não há medo também. Portanto, neste nível de devoção, não há nenhum medo por qualquer retribuição. Tudo se entende como Deus cuidando
do meu supremo interesse, que é a minha união a Deus, o amor puro por Deus. Então, todas as circunstâncias que vêm, mais tranquilas ou mais difíceis, são vistas da mesma forma. Deus me levando para Ele e me dando a oportunidade de deixar para trás tudo aquilo que ainda desvia a atenção. Amor exclusivo a Deus é uma característica desta devoção. Já não há mais amor por outras coisas, por Deus. Nesta suprema devoção, Deus é visto em tudo. Só existe Deus. Tudo é a manifestação do amado. O devoto é completamente apegado a Deus. Então, noutros caminhos, o apego não é bom, a não ser o apego pela libertação, mas que eventualmente chega a um ponto que também tem que abrir mão. E isso já foi explicado noutras séries, não vou entrar nisso agora. Mas no caso do caminho da devoção, do Bhakti, o apego não tem problema nenhum. É muito importante, aliás. E o apego pelo Supremo o leva ao Supremo. Então o devoto é completamente apegado a Deus. Nenhuma atração ou amor por qualquer objeto deste mundo. Deus é o único foco do devoto. Os seus olhos são apenas para Deus. Ele não sente atração por mais nada neste mundo, nesta devoção última. Ele é absolutamente livre de desejos mundanos. Até chegar a este nível, ele passou por muitas circunstâncias que testaram e purificaram o seu amor e a sua devoção. E com isso, o desapego, o desinteresse por todos os objetos do mundo já foi vivenciado. O seu objeto exclusivo é Deus. E ele não tem desejo de desfrutar do outro mundo, ou seja, nem sequer entretém o desejo do desfrutar dos karmas, dos bons karmas, nas esferas mais elevadas, que algumas culturas chamam do paraíso. Ele nem sequer tem interesse nisso. Ele não quer nem mukti, nem libertação. Aqui pode ser um conceito estranho, mas não é. Então, o devoto nem sequer quer a libertação, mukti, porque ele não quer perder o seu amado. Ele quer manter o amor, o amar a Deus. E embora ele não queira mukti, ela lhe será dada. Mas ele não pede nem quer sequer libertação. O amor supremo não busca retorno, não busca recompensa. O amor supremo é a própria recompensa em si. O devoto, ao amar, usufrui desse amor, desse constante inundar, dessa fragrância, desse néctar. O amante quer apenas o amado, nada mais. Ora, o desenvolvimento do amor. Primeiro surge a fé em Deus, da sua existência, da sua presença, do seu cuidado constante. A fé que é possível chegar a Deus. Depois da fé, ou junto com a fé, vem a atração por Deus. A partir do momento que eu concebo, que eu acredito em Deus e na união com Deus, na realização de Deus,
vem a atração por Deus. Depois da atração vem a adoração. A adoração de Deus. A adoração, esse foco intenso em Deus, leva à supressão dos desejos mundanos, por inerência. Resulta em sinceridade e satisfação. Essa adoração enche o coração do devoto. Resulta numa adoração sincera e de grande satisfação nessa adoração. Então cresce o apego e o amor supremo para com Deus. Ao vivenciar, ao nível que essa satisfação cresce, o apego a Deus e o amor supremo cresce. Neste tipo de bhakti mais elevado, toda a atração e apegos que alguém tem pelos objetos dos sentidos são transferidos para o nosso querido. Isso leva o devoto à união eterna com o seu amado e culmina na unidade. Então, todos os desejos que alguma vez o devoto já teve, em relação seja lá o que for, são todos transferidos para Deus. Se Deus está em tudo, está em todos os desejos. E todos os desejos são por Deus apenas. Eles são todos transferidos para Deus, todos os desejos. E isso leva a ansiar cada vez mais por Deus. E isso leva à união com Deus, à união eterna com Deus. Bhakti é dividido em dois tipos, a Parabhakti e Parabhakti. A Parabhakti é o primeiro estágio, é o estágio inicial de um aspirante seguindo o caminho de Bhakti. Parabhakti é o estágio último da devoção, a devoção pura. E ela é igual à realização de Deus. A relação entre o devoto e o Senhor é muito bem descrita por Hanuman, um dos maiores devotos do Senhor. Então, com o tempo, estes termos e estas histórias vão sendo mais acessíveis para aqueles que começam a trilhar o caminho da devoção. Então, Hanuman diz: quando penso em mim mesmo como um ser encarnado, eu sou seu servo, diz ele a Deus, ao Senhor. Então, Hanuman, a sua história com Rama é muito famosa, uma das encarnações de Deus. E ele teve a oportunidade de servir e amar a Deus de diferentes formas, aqui, na dualidade. Então ele diz: quando penso em mim mesmo como um ser encarnado, eu sou seu servo. Quando penso em mim mesmo como uma alma individual, eu sou parte de ti, meu Senhor. Mas quando percebo que sou Atman, sou um com você. Esta é a minha firme convicção, diz Hanuman. Obstáculos no coração. Então, no coração normalmente tem alguns frutos muito luminosos e depois tem todos os espinhos, tudo aquilo que atrapalha e que precisa de ser removido. E eles são o ódio, o ciúme, a luxúria, a cobiça, a aversão, a ganância. Tudo isto
mata o coração, mata o amor, condiciona todo o amor. Enquanto isto estiver lá, não haverá devoção pura. Por todos os meios, estes devem de ser erradicados do coração. No caso do devoto do Senhor, seu coração foi limpo destes espinhos. O amor de Deus é a fragrância mais doce que flui do coração. Então, o devoto aqui, já se usa o termo devoto não daquele que está no caminho da devoção, mas que chegou na devoção mais pura, em Parabhakti. Então, todos esses espinhos, todas estas qualidades viciosas foram erradicadas e apenas o mais doce néctar flui no coração do devoto. A devoção a Deus não é sectária. Ela vai além das religiões ou das crenças, seja lá do que for. A relação com Deus é direta. Mesmo que possa ser através de uma religião, a relação é viva quando ela é direta com Deus. Não existe um Deus mais real que outro. As faces, ou as aparentes faces, são o meio mais fácil de estabelecer essa relação de amor. Mas a relação de amor é com Deus. No Paraprema Rupa, que é este estado supremo de devoção, não há traço de ganância ou egoísmo. O egoísmo também foi dissolvido. Ou qualquer motivo ou medo neste tipo de amor supremo. E este devoto se transformou num instrumento de Deus. Já não tem mais vontades do indivíduo. Não confundir emoção, fanatismo, com devoção ao amor supremo. Tem muitos buscadores que têm uma certa sensibilidade e facilmente tocam esta consciência maior, esta vibração mais sutil, as correntes de amor divino, mas o fazem apenas para saciar um pouco, para saborear, não para mergulhar e se dissolver. Como alguém que molha os pés num lago, mas não mergulha e logo sai para fora. E a diferença entre a devoção e o amor supremo destas coisas é simples. Apenas a verdadeira devoção e o amor supremo permanecem contra qualquer adversidade. Todo o resto passa rápido. Passa, mesmo até que demore, passa. Porque às vezes os desejos por detrás desse amor, portanto a devoção, torna-se um meio humano de agradar Deus como se fosse agradar uma outra pessoa para que Deus recompense. E às vezes demora e mantém-se a esperança. Então aquela aparente devoção continua, permanece lá. Parece o maior devoto ou devota que existe. Mas eventualmente, se existe ali uma devoção condicional, ela irá cessar ou transformar, purificar. E é para isso que Deus coloca os obstáculos no caminho do devoto. São as suas bênçãos, as oportunidades para que o devoto possa melhorar o seu amor, purificar o seu amor. Pois todo o resto não perdura. Vários objetos são usados pelos devotos em sua adoração. Um Deus pessoal, Vishnu ou Shiva, portanto, um Deus com uma imagem que atraia o coração, que desperta o amor, o interesse por Deus. Portanto, a imagem de eleição. Não há uma imagem de Deus melhor do que outra, porque a relação é com Deus. Mas a imagem que mais agrada ao coração é essa que deve ser tomada.
um ídolo ou imagem do Deus pessoal que o lembrará do Deus pessoal. E o ídolo para o devoto é Deus. É uma manifestação física, corpórea de Deus. Não importa se é um quadro, se é uma estátua, para o devoto é Deus. E é Deus. Assim será para ele. E assim é mais fácil de estabelecer essa relação. De falar com Deus, adorar a Deus, cuidar de Deus, aquilo que o coração, a forma como o coração se quiser expressar para com Deus. Um avatar, que é uma encarnação divina, uma encarnação de Deus, por algum propósito divino, Deus encarna no mundo. E então, de todas as suas encarnações, escolher uma, por exemplo, como objeto de adoração. O guru ou guia espiritual é um instrumento de Deus, também é Deus, também é usado como objeto de adoração. Outros escolhem a humanidade em geral. O que é que significa a humanidade em geral? Não é? No início, alguns devotos podem escolher a humanidade porque têm dificuldade com o conceito de Deus, com o Deus pessoal. Hoje em dia está muito difícil para muitos. Só que, se escolhem algo mais abstrato como a humanidade, fica mais difícil desenvolver verdadeira devoção e o ego, o orgulho, mantém-se preservado. Mas no caso da humanidade em geral, ao escolher a humanidade em geral, a visão do devoto deve ser que Deus está em todos. Então todas as pessoas que chegam ao devoto, é Deus chegando a elas. Quer tragam algo bom, quer tragam algo mau, ou adverso ou difícil, não mau. É Deus que está trazendo para o meu bem superior. Esta deve ser a visão do devoto. Então todos são Deus. O mundo inteiro, Vishvarupa, concebido como a manifestação do Ser Supremo. Agora, não apenas a humanidade, mas o mundo inteiro, todos os animais, planetas, tudo o que é manifestado como Deus. O Antaryamin, ou governante interno, ou controlador de todos os objetos do mundo, como o objeto de adoração. Ou o próprio Atman, a centelha de Deus em cada um. Do início até ao fim, há um crescente na devoção. Não necessariamente eles devam evoluir de um para o outro, mas para que haja, são diferentes níveis de pureza. Diferentes níveis de pureza. Um não elimina o outro. Como vimos pela colocação de Hanuman, quando penso em mim mesmo como um ser encarnado, eu sou seu servo, não é? Quando penso em mim como uma alma individual, sou parte de ti. E quando penso em mim que sou o Atman, sou uno com você. Então, são aparentes três realidades distintas, mas não são. E o amor está em todas elas. Terceiro sutra. E ela, a devoção, é da natureza do néctar. O néctar, no caso, não é um néctar qualquer. É o néctar da imortalidade, Amrita. E essa devoção, essa suprema devoção, é da natureza do néctar. Pois aquele que toma o néctar da imortalidade transcende a roda do sansara. Além de ser doce, de ser ananda, é da natureza de Amrita, é da natureza da liberdade. Então, essa devoção suprema
é a realização de Deus. Portanto, o devoto alcança a imortalidade, ele vive constantemente na presença de Deus. Contrário a outros caminhos em que há dissolução da consciência individual no oceano da pura consciência, há a realização do Supremo e, ao mesmo tempo, ele vive constantemente na presença de Deus. Ele tem a possibilidade de continuar a amar a Deus, mesmo com a consciência do absoluto. A devoção da imortalidade, Bhakti, é uma personificação da Amrita ou néctar. Nitya Sukha, felicidade eterna. Imortalidade. Paramashanti, paz suprema. Nitya Tripti, satisfação eterna. Akhanda Sukha, alegria ininterrupta, só podem ser obtidos em Deus. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva